O deputado federal Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, foi eleito presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o Parlasul. A representação é composta por 27 deputados federais e 10 senadores, além de seus suplentes. E o Palavra Aberta recebe o deputado para conversar sobre seus planos para esse trabalho. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deputado, qual a função dessa representação? Ela leva a posição brasileira? O que ela faz? Bem, como todo parlamento, e esta comissão ela é composta proporcionalmente por deputados e senadores, dependendo do tamanho do seu partido, do tamanho da sua bancada, portanto, é necessariamente uma delegação plural. Então, não tenha necessariamente a unidade e a mesma visão sobre aspectos como privatização, como distribuição de renda, como você diminuir lucro de bancos, etc. Segundo, ela está vinculada à estrutura Parlasul. Então, cada país tem a sua delegação que a representa no Parlasul. Atualmente, nós somos 4 países, a saber, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela faz parte, mas está afastada pela chamada cláusula de Ushuaia, que é a cláusula democrática, e a Bolívia já foi aprovado nos 4 parlamentos a sua entrada, mas ainda ela tem que cumprir um rito, itens, são dezenas, centenas, para finalmente ela ser um membro, eu diria, em pé de igualdade com os 4 ou 5 já existentes. Então, a delegação, digamos, ela evidentemente que se todo mundo é de um país, nós vamos ter coincidência em defender o país, mas às vezes a divergência ela é explicitada lá fora, né? E em todas as bancadas. E o outro ponto é que a relevância do Parlasul, ela está diretamente vinculada a 2 coisas. Primeiro, a relevância do Mercosul. Segundo, é se nós temos que tipo de poder, até onde vai o nosso poder. A importância do Mercosul, para nós, é óbvia. Agora, na verdade, o parlamento do Mercosul, como a maioria dos parlamentos regionais, o seu papel é de ser um órgão consultivo. É diferente, por exemplo, do Parlamento Europeu, que tem poder de decisão, tem poder para aprovar leis, não é isso? Não é só porque são mais antigos, é que a concepção lá não é, digamos, um conjunto de países que se reúne com determinados princípios. Lá não, viraram uma comunidade. Então é um avanço muito grande. E por isso também o Parlamento Europeu tem muito mais poder do que o Parlasul e também do que qualquer outro parlamento da América Latina. Quando o senhor fala consultivo, quer dizer, ele indica determinadas propostas para o Conselho do Mercado Comum. Porque que é quem consultivo decide, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o Parlamento do Mercosul, o Parlasul, ele tenha uma proposta referente a, digamos, as fronteiras, ou referente à questão sanitária, ou à questão previdenciária, ou à integração de currículos, por exemplo, na área da educação e assim sucessivamente. Quando aprovada essa proposta, venha de qual delegação vier, precisa ser aprovada no Parlasul. Sendo aprovado no Parlasul, é remetido para o Conselho do Mercado Comum. E ali eles vão acatar ou não esta proposta, por isso que vira sugestão. Por isso que é consultivo. Então, a palavra final é dos executivos. Agora, com relação ao Congresso Brasileiro, quando tem algum acordo internacional relativo ao Mercosul, essa representação tem um papel na aprovação, na discussão? Tem, digamos, é a primeira comissão, e é uma comissão mista, não já fizemos essa referência, é a primeira a deliberar sobre aquele acordo internacional que diz respeito aqui ao Mercosul. E sendo aprovado, segue. Se não era aprovado, aí vai para as outras comissões.
o que não pode acontecer em acordo internacional é mudar o conteúdo, né? No máximo, você pode fazer, digamos, uma cláusula, digamos, interpretativa, mas não muda. Aquilo ali, digamos, é um registro do que o parlamento observou. Deputado, qual a importância hoje do Mercosul para o Brasil? A gente fala tanto em acordos estamos num momento de crise, né? Vendas para os Estados Unidos, para a China, compra. O que o Mercosul significa nesse sentido para o Brasil? É um mercado expressivo para o Brasil? É um mercado expressivo, e se você pegar, por exemplo, o setor automobilístico, né, então você tem nesse segmento uma integração na produção, não é isso? Então você pode fazer peça num país, você pode importar carros, porque tem uma tarifa comum que ela, digamos, amplia as possibilidades de haver negócios entre os países do Mercosul. E no caso do Brasil, o Brasil é o país que é pouco industrializado, mas é bem mais industrializado do que os outros países. Em segundo lugar vem a Argentina. Então, 90% das exportações brasileiras para o Mercosul é de produtos manufaturados, produtos industrializados, vamos simplificar assim. E, portanto, se a gente considerar a exportação brasileira para a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, lá digamos, o percentual de manufaturados é apenas 5%. Nos Estados Unidos é um pouco mais de 30%, na Europa é a mesma coisa. Mas vou dar um outro exemplo que demonstra a importância do Mercosul. Durante cerca de 20 anos foi negociado o acordo União Europeia e Mercosul. Uma vez assinado a parte técnica, a União Europeia soltou uma chamada side letter, que foi acrescentar alguns itens sem consultar os latino-americanos, nós. Não. O Lula reagiu, falou, assim eu não assino, porque eles queriam participar de compras governamentais, porque o Estado compra. Você imagina um país com mais tecnologia, mais rico, ele é capaz de produzir mais barato e aí vender e a indústria brasileira ficar para trás. A outra coisa que eles tentaram passar seria o suposto papel deles de fiscalizar como é que nós tratamos o meio ambiente. Veja, se pegar o governo passado, todos temos preocupação com o meio ambiente, mas não vai ser ninguém do exterior que vem dizer o que nós vamos fazer. Até porque o atual governo fez em pouco tempo aquilo que estava previsto para fazer até 2029. Então, caiu desmatamento, enfim. E isso também houve uma reação. O Brasil, ele começa a se desenvolver mais no sentido, por exemplo, da indústria relacionada à questão saúde. Então, como é que resolveu a questão do meio ambiente? O Brasil negociando, e o Brasil é o país mais forte do Mercosul, não é que o Brasil agiu isoladamente, mas todo mundo teve o Brasil como referência, não exclusiva, mas a mais importante. Então, se tem o Acordo de Paris, que em 2015, o que ali se conseguiu por parte dos países em desenvolvimento? É que o aquecimento global começa com a Revolução Industrial, que aconteceu na Europa e aconteceu nos Estados Unidos. Só que agora eles querem que a conta, sempre quiseram, que a conta seja paga integralmente pelos países em desenvolvimento. Então você tem hoje a economia verde, você tem que combater a crise climática e eles não queriam colocar dinheiro. Bom, então ali foi feito um acordo deles colocarem 100 bilhões por ano para esses países poderem, inclusive, preservar suas florestas. Bem, que lá é muito pouco preservada. Então, nesse sentido, ali foram discutidas várias regras. Então, o acordo União Europeia-Mercosul, no que diz respeito à questão climática, desenvolvimento sustentável, será com as regras do Acordo de Paris, porque ali já foi, digamos, uma longa
estrada para chegar naquele acordo. Então, ficou justo. Então, nós não aceitamos vocês virem dar palpite. Vamos pelas regras internacionais. E, deputado, nesse momento, o comércio internacional passa por um imenso rearranjo, né? Primeiro, uma confusão de tarifas e tudo. O Mercosul, ele pode ser uma arma, ele é um bom instrumento. O senhor citou agora como foi um bom instrumento na resolução dessa questão com a União Europeia, que é um comércio importante para a gente. O Mercosul é uma oportunidade nesse momento? Não só para nós aqui do Mercosul, como especialmente para a Europa. Porque mudou, eu diria, a conjuntura, a geopolítica internacional. Porque quando o Trump ele começa a taxar todos os países, dizendo que a OTAN não vai ser dinheiro só dos Estados Unidos. E a Europa, ela vinha nos últimos vários anos, não é? Você pega, por exemplo, hoje a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, mas a Inglaterra, Estados Unidos, invadiam um país, eles apoiavam, não é isso? Tomava petróleo que não era deles, eles apoiavam. E a Europa, de alguma maneira, né, com ressalvas, é claro, a Alemanha é um país forte e, dependendo do governante, tem uma posição, eu diria, mais independente dos norte-americanos. Mas o norte-americano tem muita força, é o maior império. Quando eles decidem, enfim, sufocar um país, qualquer empresa daquele país, ou até mesmo o próprio Estado daquele país, se for fazer negócio com aquele país que eles querem sufocar, com bloqueio econômico, eles pagam o preço e, portanto, os Estados Unidos jogam muito duro. Bem, então a Europa hoje, com o advento do Trump, ela precisa, digamos, mais ainda do que já precisava, de constituir o maior acordo no plano internacional que vai ser União Europeia e Mercosul. Serão 728 milhões de pessoas. Bom, aí você tem a complementariedade das economias e, digamos, tem sabedoria no acordo também ao se criar, digamos, um espaço de negociação permanente. Então vai ter, digamos, uma estrutura, porque você começa um acordo você achando, por exemplo, que a indústria brasileira vai receber tecnologia, vai ser beneficiada. E se não for? Né? Então, foi um erro definitivo? Não. Então, vai ser uma negociação permanente. Então, isso dá segurança para qualquer país, não é isso? Então, o Mercosul, somando com a população da União Europeia, a complementariedade aí também das economias, é uma grande, eu aposto que seja um instrumento de desenvolvimento bilateral. Muito obrigada, deputado. Boa sorte no seu novo trabalho. Obrigado. Nós conversamos com o presidente do Parlasul, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que foi eleito para presidir a representação brasileira nesse parlamento. Se você quiser rever este programa, vá à nossa página no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.